Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Alquimia do Coração. É uma grande honra receber vocês aqui na nossa página para falar um pouquinho mais sobre as terapias, sobre esse chamado, que os terapeutas têm em trazer para vocês conhecimento, informação. E hoje traremos a nossa convidada, é a Renata Andrade de Araújo. Ela é psicanalista e vai estar falando sobre um assunto muito importante. Só um minutinho que eu vou chamar a Renata aqui. Raquel. Boa noite, deixa eu Boa ajeitar noite. aqui a minha... Tudo bem? Ajeita a câmera. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui também. De tanto ajeitar, bobear, cai até o celular. Aham, bem assim. Tudo bem com você? Tudo certo. Obrigada pelo convite, pela parceria. Muito bom ter você por aqui, estar com você aí. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você mais uma vez aqui na nossa página. A Renata foi a primeira, né, Rê? Lá no ano passado, quando a gente começou, foi a primeira pessoa a participar das nossas lives. Ai, que honra! Que bom, e a página está muito legal, crescendo cada dia mais. Que bom, né, que a gente tem muitos profissionais engajados aí. Isso mesmo, esse é um sonho, né, Rê? Nosso sonho de levar conhecimento e informação para as pessoas, e esse é o objetivo, né, da página da Alquimia do Coração e da nossa plataforma, que vai ficar pronta ainda esse mês, tá, gente? Aguardem novidades. Opa! Deixa eu botar aqui em cima. E hoje a Renata vai falar um pouquinho de um assunto um tanto delicado, né, Rê? Mas não menos importante, Sim. que é sobre família, né? Um cenário, uma batalha ou um refúgio, né? Eu trouxe a Renata mais uma vez para falar com a gente. Eu gosto muito da abordagem que a Renata está trazendo agora. Eu já gostava antes, mas agora a Renata está entrando num novo viés aí. Legal. Estou achando muito bacana mesmo essa pegada que ela está desenvolvendo, né? De trabalhar o ser humano como um indivíduo, um ser único, né? Somos únicos. Então, não existe receita de bolo, receita pronta, né? O que serve para mim não necessariamente serve para você e vice-versa. É verdade. Então, eu vou deixar a Renata se apresentar um pouquinho para vocês e logo a gente já entra no nosso tema. Pode ficar à vontade, Renata. Oi, gente, sejam muito bem-vindos vocês aqui. Eu sou Renata, eu estou psicanalista neste momento, porque gosto de deixar claro estar, porque quando a gente chega em casa, aí eu sou mãe de dois, né? Sou esposa, tenho que lidar comigo mesmo. Então, eu estou nessa área da saúde mental e já coloco em xeque, né, o que é saúde. Porque quando diz é o bem-estar, né? E muitas vezes, principalmente essa matéria que eu estudo, que é a psicanálise, a gente sabe que a gente não vai lidar somente com o bem-estar, a gente vai lidar muitas vezes com o mal-estar, né? Mas eu estou nesse campo da saúde mental uns 14 anos, então fiz a minha formação em psicanálise, estou em formação ainda, porque eu acredito que todos nós, enquanto terapeutas, vamos ficar ad eterno estudando, né, Mel? Então, sim. E tenho aí o meu trabalho, faço clínica e gosto também de compartilhar aqui na minha página no Instagram algumas inquietações que me atravessam, né? Então, a Mel bem falou, né? Esse ano passado eu estava muito psicanalista coach. Nada contra os coaches, isso é muito maravilhoso, é uma profissão muito honrada. Mas eu estava indo num viés que eu fiquei pensando, né? Poxa, eu tô, parece que dando receita pronta, e não que coach dê, né? Mas parece que eu tô dizendo, olha, para você melhorar a sua ansiedade, você tem que fazer isso. Para parar de procrastinar isso. Mas não é isso, né? Então, que bom que a gente reflete o tempo todo. Então, esse ano eu tô com uma proposta diferente, de ser um pouco mais crítica,
em relação à nossa cultura. Eu acho que isso é o papel de qualquer terapeuta, ser crítico na cultura que vive, né? A gente está numa sociedade contemporânea, a gente precisa repensar muito isso, né? Freud, que é um percussor da psicanálise, foi muito crítico na sua época. Imagina agora, em 2021, né? Com tanta coisa acontecendo, é, como a gente fica aquém das coisas que acontecem, né? E a temática da família também é algo que a gente precisa ter o nosso olhar, a nossa visão, entender, né, sobre questões que nos atravessam, porque é lá que a gente se constitui também, né? Exato. Lá forma o nosso caráter, né? Exato. Lá na primeira infância. E depois nós vamos nos moldando, Exato. né? E acho bacana essa sua visão de trazer essa ideia que, por mais que somos terapeutas, estamos trabalhando, a gente está sempre melhorando, a gente está sempre mudando de opinião. Graças a Deus, né? Estamos estagnados, engessados. Eu sou assim, pronto, acabou, não, né? O mundo muda, nós mudamos, né? A gente precisa estar o tempo todo se redescobrindo, estudando, né? Sendo um pouco crítica, não um crítico destrutivo, né? Mas melhorando a nossa performance sempre, né? Então, eu acho que o conhecimento contribui muito com isso, né? Então, eu acho que esse espaço aqui no Instagram, no Facebook, as mídias sociais, elas trazem também esse positivo, né? De trazer esse compartilhar de um saber para as pessoas começarem a se despertar, refletir sobre questões, né? Claro que tem muitas questões que nos prejudicam. A questão da comparação, os padrões, né? Padrão de beleza, né? Padrão de uma família perfeita, né? A família margarina. Mas a gente precisa perceber e olhar isso também como um espaço que dá para contribuir, né? Com todo mundo. Eu contribuo, você contribui, a gente vai aprendendo um com os outros sempre. Sim, esse assunto sobre a família eu acho um assunto um tanto quanto delicado, né? Porque vai a fundo sobre muitas questões, muitos tabus, muitas crenças, né? Muitos bloqueios que são formados ao longo do nosso crescimento, né? E a questão também sobre honrarmos a família no intuito de eu aceito a família que eu vim, eu aceito que meus pais, minha família, meus irmãos fizeram o melhor que eles podiam, dentro da consciência que eles têm, então que agora eu honre isso sendo uma pessoa melhor, quebrando os padrões com respeito, com honra, né? Exato. Porque vem muito nessa questão de a positividade tóxica, né? Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer... Não, ninguém é perfeito, nenhuma família é perfeita, todo mundo comete erros e a gente está aí para ressignificar e para nos melhorarmos como seres humanos. Isso dentro da família é algo mais delicado, porque cada um tem o seu tempo e ele deve ser respeitado, né? Qual que é a sua visão dentro disso? Eu acho muito interessante tu começar com isso, porque a psicanálise traz uma impressão, né, que a culpa é dos pais, né? A culpa dos filhos serem traumatizados ou talvez neuróticos sejam dos pais, né? Mas que não é neurótico. Todo mundo, em última análise, tem um pouco de neurose, né? Então, eu acredito que a própria sociedade, ela cobra muito que o pai seja perfeito, que uma mãe seja perfeito, né? E aí, se esse pai se mostra fraco, ele é ausente. Se essa mãe é muito forte, ela é opressora. E assim por diante, né? Ou excessiva, ou abandônica, né? Como se fala. Então, eu acredito que há muitas cobranças, tem muito jogo de acusações em relação, principalmente, pai e mãe, né? Mas a gente precisa entender que ambos, né? Tem suas falhas, suas faltas, e bem como você falou, a gente precisa olhar para essa família e ressignificar ela, né? Não achar culpados,
e tentando entender. Tem uma psicanalista que eu gosto muito dela, que é a Diana Corso, que ela fala que as mulheres tentam ser e não são, os homens não podem ser, e todos nós somos exigidos de ser algo que não conseguimos ser. Então, é muito exigido que a gente tenha, né, uma função materna excelente, uma visão, uma função paterna excelente, que a gente seja filhos maravilhosos, mas na realidade não é isso que a gente encontra, né? A família, ela se constitui de uma crise, porque dentro dessa família vai haver muitos afetos, né? De ódio, de amor, né? De empatia, de alteridade. Então vai haver, é normal muitas vezes, a gente colocou o tema, né? Um lugar de refúgio ou campo de batalha. Geralmente ela não, talvez ela não vá ser nem campo de refúgio, né? Nem lugar de refúgio, e talvez ela não vai ser campo de batalha ou vice-versa, ou vai ser ou não. A gente sabe que nessa família contemporânea que a gente vive hoje, tá tudo mudado, né? Então, a gente é só ver pelos álbuns de foto, né? Antigamente, por exemplo, na época de Freud, 1920, você tinha o retrato da família, pai, mãe e os filhos ao redor. E hoje a gente sabe que o cenário familiar é outro. A gente tem mães solos, pais solos, né? Talvez com a família e constituída. Então a gente precisa entender também que a família, ela vai estar em crise muitas vezes, né? E a gente precisa crescer, como tu diz, olhar a nossa subjetividade, ressignificar os nossos traumas para poder honrar a história também familiar, né? Até porque essa questão de que você falou de pai e mãe, né, serem perfeitos, né? Enfim, porque meu pai me traumatizou, minha mãe, enfim, isso acontece, mas eles também vieram traumatizados de uma outra geração. Então vai se repetindo padrões, né? E como é que a gente quebra esse padrão sem fazer um estrago maior, né? Lembrando que a gente não consegue fazer um omelete sem quebrar os ovos. Exato. Então vai acontecer, vai ter conflito, vai ter a batalha, vai ter os embates, e muitas vezes até é necessário que se tenha um afastamento daquela família por um tempo para que você se cure. Se você consegue fazer isso. Isso pode ser importante em alguns momentos, porque às vezes um entendeu alguma coisa e o outro ainda não está naquele tempo. Eu posso estar no processo de cura que você ainda não chegou, ou vice-versa. Ou o que é cura, né? O que é cura para mim não é para você. Exato. Né? Porque são essas questões. Porque normalmente, principalmente dentro da família, eu falo isso porque eu também já fiz isso. Quando acontecer uma coisa boa para mim, eu quero que a minha família inteira faça. Porque eu acho que foi bom para mim, a minha família tem que fazer. Não. Quando a gente entende que o que é bom para mim, porque eu sou única, não quer dizer que vai ser bom para minha mãe, para o meu irmão. Não importa. Então, cada um deve encontrar o seu caminho. Então, se me pediu ajuda, eu te estendo a mão. Mas eu não posso te invadir achando que você tem que fazer o mesmo que eu fiz, porque deu certo para mim. Não quer dizer que vai dar certo para você. Exato. Não é mesmo? Isso fala muito sobre alteridade, né? Que é entender a diferença do outro. E a família, ela é constituída ela deveria pelo menos ser constituída com alteridade, né? Eu entender que o outro é diferente de mim. Isso é muito claro quando a gente vai... Eu tenho um filho adolescente, né? Eu tenho uma filha de 7 e um filho de 16. E muitas vezes, a gente inconsciente, a gente quer jogar os nossos desejos de pai, de mãe, para cima daquele adolescente. Principalmente quando chega ali numa escolha profissional, né? Então, a gente precisa... Eu sei que é um exercício muito difícil, a gente respeitar a opinião e o espaço do outro caminho, porque a gente querendo ou não, dar o caminho mais fácil, né? Dizer, olha, por aqui é melhor. Mas nem sempre eles vão atender às nossas demandas e tá tudo bem. A mesma coisa com o teu companheiro, com a tua companheira e vice-versa, né? Então, eu acredito que hoje a gente tem uma configuração de família muito diferente do que era muitos anos atrás. Hoje, por exemplo, para uma criança, para a Maíra fazer uma árvore genealógica, não vai ser a mesma árvore que ela vai desenhar, que talvez
uma criança da minha família dos anos 60 desenhava, né? Porque se não tá o cenário familiar tá diferente e tá tudo bem. A gente precisa lidar com essa diferença, né? Então, hoje o que é novo para a família? Eu até anotei aqui. Nós escolhemos porque nós amamos. Antigamente os casamentos eram arranjados, você não tinha nem opção de escolha. Você tinha que casar com aquela pessoa que sua mãe e seu pai já era predestinado antes de você nascer, né? Sim. E vamos ter filhos porque queremos, né? Hoje as pessoas têm essa opção de querer ou não ser pai, ser mãe, né? E antes não, tinha que procriar, até para ajudar ali também na configuração familiar. E nós, leigos, vamos educar as crianças, né? Então, hoje já está tendo um movimento aí, né, de famílias, homeschooling, de ensinar seus filhos em casa, né? E a mulher vai ser muito importante também nesse cenário familiar, né? Então, muita coisa mudou, né, no cenário familiar e a gente precisa prestar atenção, precisa entender também traumas que são repetitivos na família. A gente está numa sociedade, não sei se tu concorda, Mel, nessa sociedade contemporânea que o passado tem pouquíssimo valor. Ninguém dá valor para o passado e o futuro é o super valorizado. Por isso que a gente vive com muita ansiedade, porque a gente espera demais do futuro e a gente não vive o hoje, né? Então, é importante a gente pensar sobre essas questões, né? Que atravessam o cenário, querendo ou não, familiar. Sim, eu fico muito feliz, Rê, de ver terapeutas nessa área se engajando na questão de, como você falou, que as coisas mudaram e elas estão mudando cada vez mais rápido. Então, o que ano passado servia, esse ano não serve mais, Exato. né? As coisas estão mudando, só que ainda assim, nessa atualidade, você está usando Freud, né? Porque quando se fala de olhar para o passado, no meu entendimento, né, me corrige se eu estiver errada. Eu preciso sim olhar para o meu passado, ver o que aconteceu lá e o que eu trago de lá que me prejudica hoje. Não que eu não estamos falando de valores, porque eu acredito que os valores do passado são muito importantes, né? Eu sigo os valores da minha família, mas alguns padrões, ou muitos padrões que são limitantes, como crenças, Sim. que limitam a minha prole, a minha próxima geração, por que eu não vou quebrar se eu consigo fazer isso? Fazer isso de uma forma honrosa. Sim. Eu olho para eles, eu honro eles, gratidão, porque eu sou quem eu sou por conta deles, Sim. né? Mas agora eu quero escrever uma nova história. Isso não quer dizer que eu não honre a vida deles, que eu não honre o que eles me passaram. Né? Então, como as coisas mudam, a gente tem que caminhar conforme o mundo caminha. Né? Então, eu honro o meu passado, eu penso num futuro melhor, mas o que eu estou fazendo com o meu presente? Eu estou só reclamando que eu fui traumatizada, que minha vida foi difícil, ou eu vou fazer uma vida diferente e trazer um futuro melhor para meus filhos? Né? Muito legal tu trazer isso, porque tem duas colocações que eu acho bem interessantes. E uma Cunha, que a autora do livro Família é um Lugar de Refúgio, Campo de Batalha, ela é uma psicanalista também, terapeuta familiar, ela coloca aqui cicatrizes que um passado sem solução, quando a gente não dá atenção para essas cicatrizes, para esses traumas, deixa essas cicatrizes de novo na nossa próxima geração. Então, a gente precisa, de fato, olhar que traumas, que cicatrizes que ficaram de uma geração passada nessa geração para que a outra não, de novo, receba essas, né, essas cicatrizes. Porque, querendo ou não, os filhos eles vão sofrer distorções nos psiquismos dos pais. Os nossos pais, querendo ou não, eles influenciam diretamente na nossa constituição psíquica. Né? Então, é importante a gente voltar esse passado, não num sentido, como tu diz, de culpabilizar. A gente não precisa culpabilizar as pessoas, né? Os nossos pais, como tu bem falou, pai e mãe, ou o cuidador que cuidou de você, deu aquilo que ele tinha para dar, né? E talvez ele não teve a intenção de causar feridas emocionais, como a rejeição, como abandono, né?
e outras traição, mas a gente sentiu essas feridas, né? Então é um modo até como a gente recebe, né? Então a gente precisa, de fato, saber da nossa história. É por isso que muitos psicanalistas trazem uma crítica que essa sociedade que a gente vive é uma sociedade que não dá atenção para o passado, porque muitas pessoas nem sabem a história da sua família, não sabem qual foi a história dos seus avós, dos seus tataravós, que doenças, por exemplo, que têm se repetido na família, qual é o modo, né, de escolha que fazem, né? Parece que é importante, parece não, é muito importante para a nossa subjetividade a gente saber dessa história da nossa família, né? E aí a gente precisa entender que essa história familiar do passado vai implicar diretamente no meu presente, né? Então, é claro, é difícil a gente olhar para algumas histórias onde houveram traumas, muito difícil, mas é necessário para que eu rompa com isso de vez, né? Que é um processo que leva tempo, cada um tem seu tempo subjetivo, como tu fala, isso é muito importante. E eu me lembrei na hora que tu estava falando também de um outro viés, né? A Diana Corso, que é uma psicanalista, ela fala que existe um modelo de família socrática em que os pais acham que tem muito pouco para ensinar, que é esse modelo que a gente vive hoje, né? A gente se cobra muito porque a gente não tem, talvez, nada para ensinar para os nossos filhos, né? A gente acredita como pais que muitas vezes a gente precisa desabrochar e desenvolver, né? Então, são famílias naturalmente democráticas e os pais têm muito medo de traumatizar seus filhos. Aí não conseguem botar limite, impor limite, e a gente precisa do limite. O limite e a ordem fazem parte da nossa constituição psíquica, a gente precisa disso. E aí a gente vai inconsciente tendo uma família, às vezes, frágil, uma família frágil, ou uma família superprotetora, né? Ou uma família que é ausente. E aí a gente vê cada vez mais os filhos demorando para sair da família de origem, porque ficam com medo de criar suas próprias famílias, né? E a gente precisa fazer o corte, né? É difícil, mas é necessário, né? Então a gente é muito atravessado por muitas coisas, né? Essa questão da família traz muitas reflexões, né? O que vocês acham aí, pessoal? É isso? A gente pode mandar perguntas, tá? Renata tá aqui, nós estamos aqui para responder aquilo que a gente consegue, né, Rê? Exato. E o que a gente não tiver a resposta, nós vamos procurar para trazer o melhor, né? Exato. Lembrando que não existe respostas prontas, né? Nem verdade absoluta. E como você falou, né, Rê? Existia, então, a educação antiga e a de agora, nessa questão, educação familiar mesmo, né? Essa questão de que antes se impunha, hoje para não impor. Então, no fim, acaba causando trauma da mesma forma, com viés diferentes, exato, mas estamos sempre ou nos limites, nos extremos, né? Ou para mais ou para menos. Exato. E a ideia é tentar encontrar um equilíbrio, que é muito delicado. Exato. Porque normalmente eu não vou fazer com meu filho o que meu pai fez comigo para não sofrer o que eu sofri. Só que aí o que eu faço tentando não fazer meu filho sofrer, acaba causando um outro tipo de trauma. Então, é muito delicada essa questão, tema para muito tempo, né, para analisar. E essa questão que você falou de quando a gente vai mexer, fazer os cortes, é dolorido. Então, a ideia é que os pais entendam e passem para os filhos o quão é importante esse desligamento. Deixar aí, né? Deixa aí, né? Vai continuar sendo seu filho, você vai dar o apoio, mas ele precisa ter a vida dele. Então, hoje é muito difícil isso para os pais, porque eles sofreram muito no passado por falta disso. Só que virou um extremo, né? E essa questão do individual, de ser individual, eu falo muito também na questão de que, como, às vezes, pessoas criadas na mesma família, com as mesmas condições, têm sentimentos diferentes. Como que a minha irmã foi criada na mesma condição
e pensa totalmente diferente de mim. Justamente por isso, porque somos individuais, trazemos uma bagagem individual para essa família. Apesar de sermos criados no mesmo círculo, a gente tem sentimentos diferentes. Porque pode acontecer a mesma coisa comigo e com você agora, você vai sentir de um jeito e eu de outro. Então, como é que um terapeuta lida com isso? Gostaria que você trouxesse a sua visão de psicanalista nessa questão. Porque eu chego no seu consultório e eu tenho, tá, eu e minha irmã, criadas da mesma forma, só que eu sinto de uma forma completamente diferente. Aí fica como, ela tá errada, não, é a outra que tá errada. Quem tá errado? São sentimentos diferentes. Como que você lida com isso no seu consultório, meu? Então, é interessante porque a psicanálise, ela é uma investigação dos processos mentais. Então, não tem como a gente se ouvir, se escutar, sem a gente falar, se a gente quiser, né, da nossa família, né? Porque somos constituídos por uma família, ou pela ausência de uma família, né? Então, muitas pessoas acabam se culpando, como tu diz, porque sentiram mais certas ausências, certas presenças do que talvez os seus irmãos, né? E é importante entender que as pessoas, elas são individuais, subjetivas. Como eu sinto, como eu lido, vai ser diferente do meu irmão, mesmo que ele tenha... eu tenho três irmãos, né? Nós somos diferença 1 ano de idade cada um. Então, a gente viveu dentro daquele ambiente familiar. Eu tive as minhas impressões, o meu irmão teve a dele e as minhas duas irmãs tiveram a delas, né? Então, cada um vai sentir de um jeito diferente. Eu comecei a me inquietar com as minhas questões familiares. Como que é esse inquietar? Saber da história da minha família. E foi um processo muito interessante, porque foi quando eu comecei a trabalhar no CAPES, no Centro de Atenção Psicossocial, que eu comecei a fazer grupo de terapia. E aí eu via nos diálogos, nos discursos, que a família estava muito presente, né? Ou aquilo que eu já tinha conversado, um pai fraco, um pai forte, um pai ausente, um pai presente, uma mãe excessiva, uma mãe abandônica. E aí eu digo, meu Deus, mas peraí, eu tô lidando com isso e eu não sei nada da história da minha família. E aí foi algo muito interessante, porque eu comecei a dialogar com uma prima minha, a Rafa, uma prima irmã, né? Ela mora lá em Belém, eu sou nortista. E aí eu decidi ir para Belém, né? Um ano, em 2013, decidi ir para Belém, lá na minha família de origem do meu pai, para conhecer a história familiar do meu pai, né? E foi muito maravilhoso, porque aí eu comecei a despertar para algumas questões familiares que me atravessavam, mas que já estavam atravessando a minha família há muito tempo. Depois eu me joguei a estudar a história familiar da minha mãe, e isso se deu melhor nas minhas análises pessoais. Quando em 2016 eu comecei a fazer processos de análise pessoal. Eu estou em análise pessoal. Então, eu acredito que não tem como a gente fugir da família, né? É claro, você está numa análise pessoal, tem que falar da família? Não, se você não quiser, ok. Mas uma hora é importante falar, porque, para te ter noção, você sabia que as nossas rotinas, as rotinas de como que a gente lida com o nosso dia a dia, ela é herdeira da função materna? Como assim? O jeito que você deita, né? O jeito que você deita, talvez foi aquele jeito que a tua mãe te ensinou a deitar de ladinho esquerdo, ou de barriga para cima, ou de barriga para baixo, né? O jeito como você come, que comida que você come. Então, assim, a gente é muito atravessado pela família. Então, às vezes a gente acha, não, a minha rotina é eu que crio. Não, é inconsciente. Isso foi aprendido lá com a sua mãe. A sua mãe que ensinou as primeiras rotinas para você, né? Então, a gente precisa despertar para essas questões, né? Que a família está muito entrelaçada na nossa história. A minha filha está aí na live, que linda. Oi, Maíra. Que linda. Então, é muito interessante, assim, a gente pensar sobre essas questões da família, sabe?
Eu achei tão interessante a Diana Corso, que é essa psicanalista que eu estou me referindo muitas vezes, que ela faz até um questionamento sobre a revolução feminina, né? O feminismo, o movimento feminismo no Brasil. Ela faz uma indagação que eu achei muito interessante, sabe? Ela coloca assim: a revolução das mulheres deixou os homens órfãos dos cuidados femininos. Então, hoje a mulher divide com o homem o sustento da família e o homem divide com a mulher o cuidado e a casa dos filhos. E mesmo não sabendo ainda o novo lugar que devem ocupar na família, os homens, né? Nenhum deles podem falhar na sua missão. Eu estou falando aqui usando o exemplo da função paterna, porque a gente está numa sociedade que, querendo ou não, a gente cobra muito dos homens para serem ótimos pais, para fazerem a sua função paterna com excelência. Mas será que eles foram trabalhados para isso? Né? Por exemplo, o Homer Simpsons, eu acho que é esse o pai dos Simpsons, eu esqueci o nome dele, é Homer Simpsons, o desenho Simpsons. Uhum. É só você ver o pai, ele é todo infantilizado, né? Ele é todo cuidado, ele não sabe se posicionar enquanto pai no desenho, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar também sobre o desamparo masculino, né? Muitos homens não conseguem sustentar a sua função paterna porque eles têm um desamparo masculino muito grande, né? Eles foram desamparados na sua infância, talvez não tiveram uma identificação de pais e não conseguem fazer sua função paterna e são super cobrados, né, pela sociedade, pela própria família. Né? Então, o homem é chamado para cuidar de si e dos filhos e o homem não pode falir. Que cobrança, né? A mesma coisa que a mulher, né? A gente não pode falir. Tudo é culpa da mãe. Se o filho fica drogado, né? Está numa condição de uso de drogas, se fica depressivo, se não deu certo na família, a culpa é dos pais. Foi a culpa da mãe, a culpa do pai, né? Então, é muita cobrança, né? Que a gente, querendo ou não, a gente é imposto pra gente, né? São muitas questões, assim, pra gente repensar nessa questão da família, né? Porque se fala tanto em modernidade, né? Mas essas questões antigas estão muito intrínsecas ainda em toda a sociedade. Como você falou, né? O homem tem que ser isso, tem que ser aquilo, a mulher também, cada um com a sua função. E acredito que essa nova geração vai chegar no ponto de compreender e entrar mesmo nesse viés de que somos seres humanos, ponto. Os papéis que desempenhamos, e aí vai depender de cada um, de cada indivíduo, de como que ele consegue lidar com aquilo, independente se ele é do sexo masculino ou feminino. Exato. Né? Porque se cobra algo que, normalmente, eu cobro algo que eu não faço. Uhum. Né? Então acontece assim, o ser humano em geral, ele acaba cobrando aquilo que ele não faz. Então, um pai e uma mãe cobram algo que não dão para o filho cobra algo que não dá também para o pai e para a mãe. Mas isso vem se repetindo em padrões. Até teve um tempo que eu trabalhava só com mulheres. E um dia eu caí na real e pensei, tudo bem, né? A mulher é vítima, acontece, os estupros, não vamos passar a mão em cima disso, porque isso acontece, né? Mas, e os homens? Quem é que olha para esses homens? O que aconteceu na vida desse homem para que ele chegasse numa ação como essa? Muito se olha para as vítimas, mulheres, e quem que olha para esse homem? Que também foi uma vítima, lá na infância, ou de um padrão, não importa. Então, isso vem se arrastando há muitas gerações. E o nosso trabalho como terapeuta é trazer esse esclarecimento no intuito de que olhe para você, para a sua essência, cure a sua essência e leve isso para a sua próxima geração. Porque não temos mais o que fazer com o que passou. Você olha para o passado para curar ele, e não para ficar martelando em cima. E aí faz uma nova história, segue num novo viés. É isso que eu acredito hoje, sabe, Rê? Não sei o que você pensa disso, sabe? Não, eu acho muito interessante a gente por isso que a gente precisa saber da história.
A gente precisa entender por que que talvez esse pai não consegue ser pai. Por que que essa mãe não consegue ser mãe, não consegue fazer... Na verdade, ela talvez não consiga exercer a função materna e paterna. São os papéis, né? Assim, às vezes a gente vai receber função materna e paterna não só de pai e de mãe. Às vezes a gente vai receber de avó, de avô, de tio, de tia. Então, olha para te ver como que é muito subjetivo tudo isso. Né? Então, Sim. talvez numa família, alguém vai perceber uma função materna, a mãe e o pai ali exercendo a função materna, mas talvez aquela criança não perceba essa função e vai entender mais uma função dos avós e assim por diante. Né? Então, assim, é importante a gente, quando tu falou da questão masculina, eu achei muito interessante, porque ainda, né, nos divãs, né, da psicanálise, né, das terapias, a procura ainda é mais pela mulher, né? Mas eu estou percebendo um movimento muito interessante de homens que querem se conhecer, se descobrir, né? Fortalecer ali a sua masculinidade, assim como a gente diz, o fortalecimento da feminilidade. E isso faz muito sentido. A gente ainda está numa sociedade que estigmatiza demais o campo da saúde mental, né? Quem vai procurar um psicólogo, um teta, um parapsicólogo, um psicanalista, tá doido, né? É cliente do Rio Maina, né? Então, não existe mais isso. A gente tá o mundo requer isso, principalmente depois desse período aí de pandemia que a gente ainda está vivendo, e ficou mais evidente o nosso desamparo. E que a gente precisa cuidar desse campo tão importante que rege o nosso corpo. Uma mente sã é um corpo são, né? Então, a gente precisa estar bem para cuidar do outro, cuidando do cuidador. Como que a gente quer exercer uma função materna, paterna, se a gente não se cuida, né? Não, é ilógico isso. Né? Então, a gente precisa ampliar esse cuidado, dialogar mais com os nossos filhos. Né? Lá em casa, o papo é muito aberto, sempre foi muito aberto. A gente não... Desde a questão da sexualidade, sabe? Todos os assuntos são muito abertos. Eu faço muita questão, eu e o Andro, da gente deixar isso muito claro para os nossos filhos, porque a gente quer que eles ouçam a nossa experiência de vida e tente, pelo menos, compreender a nossa visão. Se eles não aceitam, ok, mas foram orientados por nós, né? Então, a gente veio de uma geração, dos anos 80, 90, que a gente não tinha muito diálogo familiar, né? Então, eu lembro que eu fui conhecer a camisinha num trabalho de ciência. Aí a minha mãe comprou para me apresentar, minha avó soube, gente, a minha avó ficou desesperada. Então, hoje, se tem camisinha num posto de saúde, eu fui levar o Andro Júnior essa semana para fazer vacina, e eu disse, pega essa cartela, guarde na sua carteira, porque os hormônios, eles não têm consciência. Né? E aí já fizemos lá uma educação sexual junto com a Maíra, com o Andro Júnior. Hoje eu trouxe a camisinha feminina, expliquei para eles dois como que era. Então, assim, a gente está numa sociedade contemporânea que hoje a família ela pode estar mais aberta para diálogos, né? Ela pode ser esse lugar de refúgio para muitas coisas. Nós temos o nosso campo de batalha, ou se temos, porque são várias cabeças pensantes. Quem quiser acreditar em signos, várias personalidades, vários temperamentos, né? Mas a gente precisa, eu acredito que a gente precisa, Mel, lidar com a falta. Eu acho que a gente ainda joga muita expectativa nas pessoas, esperando que elas sejam completas. Não existe isso. Não vai existir filho completo, nem marido completo, nem esposa completa, nem filha completa. A gente vai lidar com faltas, com falhas. E aí a questão da alteridade, né? Que a gente precisa entender o outro, diferente do outro, né? Eu vi uma pergunta aqui, tu viu? Deixa eu ver aqui. Eu estava olhando também aqui, botei aqui na tela, da Leonora.
Ah, Mas quando leva ao psicólogo, eles só perguntam sobre os pais. Por quê? cadê? Olha, eu não sou psicóloga, mas o psicólogo trabalha com abordagem, né? Com certas abordagens. E aí, se você for, por exemplo, numa abordagem sistêmica, um psicólogo sistêmico, ele trabalha só com a questão, não que ele só trabalha com uma família, mas ele é muito relevante a história familiar, né? Então, o processo de trabalho dele vai ser esse, né? Então, não sei se eu te respondi. Mas, para refletir, se eu não consigo falar da minha família, o afeto que te afeta é teu afeto, já diz Freud, né? O que está acontecendo que eu não consigo falar da minha família? Algo aí para se refletir. Será que não é aí que precisa exatamente mexer? Né? Então, essas questões é interessante a gente refletir sempre. Lembrando, né, temos vários, como você falou, a abordagem desse terapeuta, né, desse psicólogo. Temos vários tipos de abordagem e Exatamente. acredito que as pessoas, elas têm que, vão buscar, você busca aquilo que vai fazer sentido para você, né? Então, eu fui, não gostei, não é que aquele profissional não seja bom, quer dizer que para mim não fez sentido, porque a abordagem que ele usa, para mim não funcionou. Não quer dizer que não vai funcionar para outra, Exato. né? Então, eu procuro outro. Existem tantas vertentes, tantos segmentos, que a gente tem que até a gente se encontrar e dizer, não, nessa técnica eu me encontrei, né? Para mim fez mais sentido, e aí eu consigo. E muitas vezes, meu, que eu percebo, até por mim, o que fez sentido ontem, hoje não faz mais. Então, ontem aquela abordagem servia. Hoje eu quero uma outra abordagem porque é um outro problema, é E uma outra situação e eu estou com uma nova cabeça, pensando diferente de ontem, né? Estamos sempre em constante evolução e aprendizado. Então vai depender muito do estado em que estamos e muitas vezes não apenas o profissional, né? exatamente. Isso é importante, né? A gente tem que buscar aquilo que a gente se sinta bem, né? A página Alquimia do Coração é uma página interessantíssima, onde tem várias propostas terapêuticas, linhas de abordagem que você pode estudar e ver o que é melhor para você. É como eu digo, né? E como o próprio Freud, Lacan diz, nem todo mundo é para uma psicanálise, é para uma análise pessoal. Não é para todo mundo, né? Então, se não é para todo mundo, é porque há outras possibilidades também interessantes para se levar em consideração, né? Então, Exato. E eu levo também, Rê, que às vezes eu hoje não estou pronta para uma psicanálise, mas amanhã eu posso estar, exato, né? É o tempo. Então tudo depende. É por isso que a ideia da alquimia é trazer, centralizar tudo dentro de uma única plataforma para que você faça aquilo que faz mais sentido para você hoje. E amanhã, se você quiser mudar, experimentar uma nova técnica, porque você está em um novo momento, eu vou dar um exemplo da yoga. Há 2 anos atrás, quase 3, eu tentei fazer yoga, não consegui. Yoga é flexibilidade, né? É equilíbrio. Eu não concentração, consegui né? e eu saí da aula de yoga frustrada, dizendo que eu não gostava de yoga. Hoje eu faço yoga, eu estou amando yoga. Mas que agora eu estou pronta para fazer yoga. Naquela época eu não estava. Exatamente. Tinha muitos problemas, inclusive, com a flexibilidade. Depois a gente vai entender o porquê que eu não consegui fazer yoga. O problema da yoga, não. É que eu não estava pronta naquele momento para fazer yoga e tá tudo bem. Né? Agora chegou o meu momento para fazer yoga, então agora eu estou fazendo. Né? E Exatamente. acho que isso funciona para todas as técnicas, né? Exatamente. Isso é muito do ser humano, né? A gente precisa experimentar sempre o novo, se respeitando, não se cobrando e não desistindo, né? Porque, de novo, a gente está numa sociedade que ainda tem muito estigma quando a gente vai fazer essa busca para o cuidado, né, da área psíquica. É mais fácil a gente o quê? Tomar o Viagra do ânimo, como diz a psicanalista Sim. que eu estou citando, né, a Diana Corso, que ela diz que são os antidepressivos, né? Então é mais fácil eu tomar o Viagra do ânimo, aplacar o sofrimento, não que eu não precise usar medicação, sim. Tem situações
que precisa entrar com a medicação. Claro. Mas já se sabe que falando eu alivio as minhas angústias, né? Talvez fazendo movimentos de respiração, de meditação, como a yoga é a proposta da yoga, também vai aliviar a angústia, vai fazer você se perceber. Então, a gente precisa não só achar que o Viagra do ânimo é, como diz os antidepressivos, é a solução, né? A gente precisa lidar com a nossa tristeza. A gente está numa sociedade que precisa extirpar a tristeza do ser humano. Por isso que eu questionei no início da nossa live, né? Saúde mental. Bom, mas saúde é o bem-estar biopsicossocial, mas a gente não vai estar muitas vezes nesse bem-estar. A gente vai lidar com o mal-estar, né? Então a gente precisa também ter essas reflexões sempre. Mas eu... Fala, mano. Pode falar. Desculpa, eu te cortei. Não, pode falar. Nessa questão de eu não poder, não posso ficar triste, não posso sentir raiva, não posso sentir medo, né? Eu trabalho muito com essa abordagem, dizer que sim, eu não só posso como eu devo, eu tenho que expressar. Lógico, eu não vou sair por aí, né, jogando a minha raiva em cima das pessoas, né? Mas eu tenho que olhar, por que eu tô com essa raiva? Por que eu tô com esse medo? Essa tristeza, o que isso significa? Eu não posso só guardar no bolso. E a grande maioria das pessoas guarda no bolso. E aquilo, eu costumo dizer, que está ali guardado, mas ele vai crescendo. E uma hora ele se transforma num monstro e ele te mata. Num câncer, num AVC e N outras doenças. São as emoções que você reprimiu. E uma hora eu tenho uma amiga que fala que você implode, que você explode para dentro. Isso. Né? A emoção, ela acontece, você aceitando ela ou não. Então você só tem que entender como que eu vou lidar com ela. Eu não dou conta de lidar, então vou procurar um profissional para me ajudar. Né? Não vou sair por aí jogando em cima das pessoas, vou procurar um profissional e ele vai me ajudar para que eu possa encontrar o melhor caminho para resolver isso. Né, Rê? O nosso tempo é curto, né? Temos muitas coisas para falar, muitas reflexões, mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para o pessoal de casa, para o pessoal da Alquimia. E lembrando, pessoal, que a live vai ficar gravada. Se tiverem perguntas, sugestões, podem mandar no direct que a gente vai responder. Na sequência, vamos colocar ali o contato da Rê também nos próximos stories. E quem precisar, entre em contato, né, Rê? Pode ficar à vontade. Obrigada, Mel. Eu quero finalizar com um pensamento de Fabrício Carpinejar, de 2007. Ele diz assim, ó, família não é uma empresa, ou como catar coquinho. Eu vou ler um trecho dessa frase dele. A família não é uma empresa, nem deve ser. Não vou demitir ninguém em casa. O pai ou a mãe não é o que queremos deles, mas o que eles podem oferecer. Eu fui demitido uma vez do serviço e expliquei para minha filha de 4 anos o que havia acontecido. O trabalho não me quis mais. Ela respondeu com calma. São bobos, pai. Fique calmo. Será meu pai para sempre. Eu dependo de um lugar para falir na minha vida. Deixe-me, ao menos, a família. Então, a gente precisa entender que a família é esse lugar para a gente falir, para a gente errar, para a gente surtar, para a gente se acolher, para a gente, né, amar, para a gente odiar. Né? Então, é possível, né, falir. A gente precisa entender que família muitas vezes será campos de batalha e muitas vezes será também um lugar de refúgio. Né? E a gente precisa, para chegar nesse pensamento aí de carpinejar, a gente precisa saber da nossa história, lidar com ela, saber quem a gente é, né? Então, é o processo sempre, mas que a gente não perca esse ânimo, né? De investigar a nossa vida, o nosso passado, não para culpar as pessoas, mas para ressignificar, reelaborar, né? É muito interessante esse processo sempre. Obrigada, Mel, pelo convite. Quando quiser, estou à disposição. Que bom, deixa eu só aproveitar, já ainda temos um tempinho. Deixa eu mandar um abraço lá para a Aline. Beijo para você, querida.
Rê, só para falar para o pessoal da Alquimia que a Renata, né, toda semana está postando agora vídeos no IGTV. Vocês fiquem à vontade para comentar, para dar sugestões. Vai estar falando nessa linha, né, Rê, da saúde mental, familiar, Isso. trazendo conhecimentos, reflexões. Eu gosto muito das reflexões que a Renata traz e por isso a página da Alquimia convidou a Rê para trazer toda semana uma mensagem para a gente. Que honra! Ficamos muito felizes, a honra é nossa, e é um prazer receber você aqui. E a casa é sua, né? Toda semana você está aqui trazendo um vídeo. Faremos novas lives, sim. Temos algo para fazer também no lançamento da plataforma. E, gente, dizer para vocês que é isso. Eu acho que a reflexão de hoje caiu muito bem para esse momento, né? E a reflexão que a gente pode, eu acho que deixar de final, assim, é que as pessoas abram o coração para aceitarem os novos eus, né? E as novas pessoas. Porque eu não sou a mesma de ontem, nem você é. E que bom, né? Estamos mudando, estamos em processo de transformação. Essa nova era que chegou está nos trazendo muitos ensinamentos na questão de se aceitar, de aceitar o outro. E a família é o ponto mais delicado, porque a família vê os seus maiores surtos, as suas quedas, você está indo, daqui a pouco você cai, então a família muitas vezes é a última a acreditar na sua mudança, e isso bate muito forte para algumas pessoas, né? Então, para que vocês entendam que está tudo bem, e se a família não entende hoje, dá o tempo, cada um tem o seu tempo, uma hora eles vão entender, uma hora eles vão compreender, que o mais importante é você se entender, você se encontrar e você mudar para que o seu futuro e da próxima geração seja melhor. Exatamente. A gente precisa cortar o cordão simbólico e se autorizar ser a nossa mãe, ser o nosso pai, né? A frase simbólica deixar ir faz muito sentido. A gente só se torna adulto quando a gente, de fato, corta esse cordão simbólico com a nossa família de origem. Não que a gente vai abandonar, mas é que a gente precisa constituir uma outra família. E não tem como a gente constituir outras famílias sendo codependente da nossa família de origem. Isso traz muito prejuízos, né? Mas é isso, o desejo é individual também. Vai ter pessoas que não vão ter desejos de cortar esse cordão e tá tudo bem, se para elas conseguem lidar com isso, né? Então, é importante sempre fazer essas reflexões. Tá certo, gente. Obrigada, Rê. Foi uma honra mais uma vez receber você aqui. Seja muito bem-vinda a essa parceria com a Alquimia do Coração. Obrigada. Estamos muito felizes. Quero agradecer a todos que participaram, mandar um beijo enorme. Estamos sempre aqui de coração aberto para receber vocês. Mandem perguntas, sugestões para as próximas lives. A página é de vocês, a casa é nossa. Estamos aqui todos juntos para fazer desse mundo um lugar melhor. Isso. Tá certo, gente? Obrigada, Rê. Boa noite. Imagina, boa noite. Até a próxima. Gratidão. Beijo, gente. Tchau. Tudo de bom. Tchau.